Boa noite a todos. Convido o segundo secretário para que faça a chamada inicial para a conferência de quórum. Anderson Pereira. Presente. Camilo Pires Gouveia Xavier dos Santos. Presente. Carlos Augusto Picado Fonseca. Presente. Geraldo Magela Lopes. Presente. Jorge Armando Artista. Presente. José Leonardo Souza Presente. Filho. Marco Aurélio Souza Barbosa. Presente. Moisés Cardoso Santos. Presente. Moisés Joviano de Mello. Presente. Paulo César de Oliveira. Presente. William Inês de Moraes. Presente. Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Convido o vereador em ato sucessivo, William Inês de Moraes, para que também faça a leitura da passagem bíblica. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Estaremos lendo hoje Lucas capítulo 9, versículo 23. Diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. E em verdade eu vos digo que os que estão aqui, alguns aqui não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém. Convido o primeiro secretário para que faça a leitura da ata da terceira sessão extraordinária do ano de 2019. Ata da terceira sessão extraordinária do ano de 2019. Às 14 horas do dia 15 de maio de 2019, no plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, localizada na rua João Mota, número 89, Santa Bárbara, foi realizada a terceira sessão extraordinária do ano de 2019, conforme convocação e matéria definidas previamente. Após a realização da chamada por parte do segundo secretário, constatou-se a ausência dos vereadores Geraldo Magela Lopes e Paulo César de Oliveira, sendo as ausências, no entanto, devidamente justificadas ao presidente anteriormente. Considerando a configuração do quórum, foi aberta a sessão. Ato contínuo, realizou-se a oração do Pai Nosso com a leitura de uma passagem bíblica realizada pelo vereador William Inês de Moraes. Na sequência, o primeiro secretário realizou a leitura da ata da primeira sessão ordinária do mês de maio do ano de 2019, a qual foi aprovada pelo plenário sem ressalvas. Em atendimento à determinação do presidente, o segundo secretário realizou a leitura da matéria em pauta, a saber, projeto de lei número 010/2019, legislativo, de autoria do vereador Carlos Augusto Picado Fonseca, declara de utilidade pública a ONG Ame Vidas, a MEV e da outras providências. Após consultado pelo presidente, o plenário se manifestou favorável ao prosseguimento da reunião sem intervalos. Iniciou-se a fase de deliberações. Projeto de lei número 010/2019, legislativo. Após a leitura do parecer da Comissão de Redação e Fiscalização por parte do seu presidente, constatou-se que seus membros, por unanimidade, se manifestaram favoravelmente à sua aprovação. Em primeira discussão, não houve manifestante. Em primeira votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o vereador Carlos Augusto se manifestou para agradecer a todos os parlamentares pelo apoio dado à ONG Ame Vidas e a consequente aprovação da proposição que, a seu ver, é de enorme relevância para a entidade. Disse que já teve a oportunidade de conhecer o trabalho da ONG, assim como seus representantes, e disse ter conhecimento que se trata de uma instituição composta por pessoas verdadeiramente bem intencionadas em se dedicar ao próximo. Agradeceu ao vereador Jorge Armando por seu empenho na tramitação e aprovação da matéria com a celeridade necessária. O vereador Moisés Joviano de Mello se manifestou parabenizando o autor da proposta, bem como o vereador Jorge Armando, por se empenhar pela aprovação da declaração de utilidade pública, destacando o trabalho desenvolvido pela ONG Ame Vidas no município no que se refere à ajuda a jovens e adolescentes, com resultados positivos. Concluiu dizendo que se coloca à disposição para apoiar a aprovação de matérias como essa sempre que for necessário. O vereador Anderson Pereira se manifestou parabenizando o vereador Carlos Augusto, igualmente o vereador Jorge, pela proposição. Destacou que atualmente a sociedade tem assumido posições que cabem ao poder público. Disse que somente mudaremos a atual realidade com trabalho, sensibilidade
e valorização ao próximo. Esclareceu que acompanha o trabalho da entidade contemplada com a declaração de utilidade pública e que a mesma presta serviços relevantes ao município e que os representantes públicos não podem medir esforços para que essas iniciativas avancem. Destacou o envolvimento de alguns parlamentares da Casa com projetos sociais, especialmente os vereadores José Leonardo Souza Filho e Marco Aurélio Souza Barbosa. Concluiu agradecendo o empenho de todos. O vereador Jorge se manifestou enfatizando que a declaração de utilidade pública aprovada na sessão se mostrava de grande relevância para a entidade em questão, vez que se constitui inclusive em pressuposto obrigatório para a participação da mesma em um chamamento público já em andamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Parabenizou a atual composição plenária pelo fato de estar constantemente atenta e empenhada em trabalhar em prol da resolução das demandas de interesse público. Ressaltou que essa situação mostra de forma clara que o Poder Legislativo Municipal ingressou em uma nova fase de sua existência no que se refere à gestão da administração pública em matéria legislativa. E essa nova postura certamente produz inúmeros benefícios à população municipal. O vereador Carlos Augusto voltou a se manifestar e parabenizou o vereador Jorge pela aprovação junto à Casa do projeto de lei que criou critérios para a concessão da declaração de utilidade pública às entidades que cumpriram os requisitos previstos na legislação, lembrando que a aprovação da norma facilitou o procedimento junto à Casa. A segunda votação aprovada por unanimidade. O presidente da Casa se manifestou parabenizando o autor da proposição, bem como os demais parlamentares pelo empenho na aprovação de matéria de interesse público e social do município. Após a apreciação da matéria em pauta, o segundo secretário procedeu à chamada final para a verificação do quórum, constatando-se novamente a ausência dos vereadores já citados anteriormente. Colocada franca a palavra, não houve manifestantes. Após esse momento, o presidente da Casa declarou encerrada a sessão. Para saber, o Jorge Hermano, primeiro secretário da Casa, lavou presenteada, que após lida e aprovada, vai por mim assinada juntamente com os demais membros da mesa diretora. Plenário da Câmara, 15 de maio de 2019. Indago do plenário se há alguma alteração na indicação a ser feita em ata. Em não havendo, declaro aprovada. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das correspondências e ofícios recebidos. Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Cidade Unida pela Transparência. Convite para audiência pública para prestação de contas do primeiro quadrimestre da Câmara e Prefeitura Municipal. No dia 30 de maio de 2019, quinta-feira, às 18 horas. Plenário vereador Marco Clarete Vieira, Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Atenciosamente, Paulo Ferreira Pinto, presidente. Assunto: ofício circular número 22/2019, 16ª reunião ordinária, palavra livre, relatório anual em matéria do município. Prezado. O presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, Paulo Ferreira Pinto, tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para participar da 16ª reunião ordinária, que contará com a presença da Emater Pedro Leopoldo, representado pela extensionista senhora Sandra Elisa Viol e do engenheiro agrônomo Jader Rezende Albuquerque, que usará a palavra livre para explanar sobre o relatório anual da Emater no município. Data 27 de maio de 2019, horário 18 horas, local plenário, vereador Marco Clarete. Esse ofício foi enviado terça-feira, dia 21 de maio de 2019. Boa tarde. Segue anexo convite para os eventos da expedição para o presidente da Câmara e extensivo a todos os vereadores da Casa. Favor confirmar recebimento. Atenciosamente, Flamengo Guerra Guimarães, presidente do CBH Piracicaba. Ofício 69/2019, João Levade, 20 de maio de 2019. E o senhor presidente da Câmara Municipal. Assunto: convida para a expedição Piracicaba. Entre os dias 26 de maio e 5 de junho será realizada a primeira descida no Piracicaba, expedição pela vida do Rio, com proposta de conhecer a realidade atual do Rio Piracicaba, comparar parâmetros e mobilizar a sociedade para sua imprescindível e urgente revitalização. Diante o objetivo da mobilização em prol da revitalização do Rio e coleta de dados para fazer um comparativo em alguns parâmetros levantados pela expedição Piracicaba, 300 anos, depois realizada há 20 anos, e demonstração da situação de qualidade e quantidade das águas, ameaçadas por ações antrópicas advindas da ocupação desordenada da mineração, monoculturas e outras atividades, que colocam em risco a segurança hídrica da sua bacia, bem como a vitalidade de seu depositário. Primeiro dia, 26 de maio, Mariana São Bartolomeu Ouro Preto, 9 horas, evento de abertura oficial da expedição, com ações de mobilização social
na Praça Minas Gerais e Mariana, envolvendo o Comitê de Bacismo Piracicaba e o Comitê de Bacismo das Velhas. Participação de todos os atores da Expedição Piracicaba pela Vida do Rio, entre participantes, patrocinadores e apoiadores. Em seguida, carreata para São Bartolomeu, onde acontecerão as atividades de mobilização e visita ao Marco Zero, nascente do Piracicaba, que fica localizada em área de propriedade da Samarco, onde, juntamente com o pessoal da empresa, acontecerão as solenidades de instalação de um totem, demarcando o nascedouro do Rio, pernoite de São Bartolomeu. 11º dia, 5 de junho, fim da expedição. 9 horas, localização e encerramento da expedição. Encontro do Rio Piracicaba com o Rio Doce. Dia Mundial do Meio Ambiente. Corpo técnico desenvolve trabalhos nos pontos pré-definidos, repetindo sempre os mesmos pontos de trabalhos anteriores. Fim da expedição. Realização de grande encontro com a comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O ato terá o nome de O Piracicaba Ainda Vive. Ultrapassando o local onde o Piracicaba deságua no Rio Doce, equipes encontram, marcando o encerramento da expedição com manifestações. Dada a relevância do evento, destaca-se a importância da participação da Câmara Municipal no evento supracitado, em especial nas atividades acima listadas, referentes à abertura e encerramento dos trabalhos. Reiteramos o convite a todos os vereadores da Casa Legislativa, atenciosamente, Flamínio Guilherme Guimarães, presidente do Comitê de Bacismo Piracicaba. Os expedicionistas chegam a Santa Bárbara no dia 28 de maio, às 15 horas. Na ocasião, será feita uma mobilização no distrito de Curmal, às margens do Rio Conceição. Ofício expedido pela Câmara. Ofício 47 de 2019. Origem: Gabinete Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara. Destinatários: Eucias Nascimento Coelho Neto, médico auditor. Cópia à Secretaria Municipal de Saúde, senhor Giovanni Ferreira Guimarães. Data 16 de maio de 2019. Assunto: solicitação de informações com base em denúncias realizadas junto à Câmara Municipal de Santa Bárbara. Prezado, por ocasião da primeira sessão ordinária do mês de maio corrente, o ano de 2019, ocorrida no dia 9 do referido mês, perante a Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, Vossa Senhoria fez uso da tribuna livre, em atendimento a requerimento anteriormente protocolado junto à Casa e deferido pela Presidência, em conformidade com a que estabelece a legislação vigente, especialmente a Resolução de número 537/2018. Na oportunidade, Vossa Senhoria, na condição de médico auditor do município, deu notícia ao plenário que acerca da ocorrência de 30 diagnósticos de glaucoma, emitidos por uma médica que, segundo a sua narrativa, não possui especialização em oftalmologia, que tal médica estava realizando tais atendimentos via CICEL, abre parênteses, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Leste, fecha parênteses, do qual o município de Santa Bárbara é participante. Vossa Senhoria afirmou ainda que a maioria dos profissionais que atende na clínica em questão e que está credenciada junto ao consórcio para a prestação de serviços ao município de Santa Bárbara não possui especialização nas áreas que atuam, o que por si só constitui uma infração. Arrematou dizendo: todos os casos diagnosticados com suspeita de glaucoma não se confirmaram, e foi até ao dizer que existem inúmeras outras irregularidades, das quais tem conhecimento, sem, no entanto, enumerá-las ou expressamente indicar as situações a que se referiram. O fato em controvérsia é que Vossa Senhoria deu notícia à Casa Legislativa de fatos que por si só são potencialmente graves, quando consideramos que municípios podem ter sido prejudicados pela situação narrada, capazes ainda de causar insegurança na população municipal, acerca dos serviços prestados na área de saúde, e desconfiança quanto à credibilidade dos diagnósticos emitidos. Soma-se a isso a questão de que Vossa Senhoria pediu à Casa Legislativa que tomasse providências acerca da situação narrada, sem, no entanto, apresentar naquela oportunidade quaisquer documentos que comprovassem suas alegações. Pois bem, em base do exposto e
por entender que a Casa Legislativa não pode, em nenhuma hipótese, se omitir acerca dos graves fatos narrados, essa presidência se manifesta nesse momento para 1. Solicitar a Vossa Senhoria que apresente à Casa Legislativa, em um prazo de 7 dias contados no recebimento do presente ofício, mediante protocolo junto à Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, documento escrito contendo as seguintes informações. 1.1. Providências levadas a cabo por Vossa Senhoria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, destinada a apurar os fatos narrados. 1.2. Informação acerca da existência ou não de procedimentos administrativos instaurados pela auditoria perante a Secretaria Municipal de Saúde, oriundos dessa situação. 1.3. Documentos escritos capazes de comprovar a veracidade das alegações formuladas, com a consequente indicação dos profissionais envolvidos na expedição dos diagnósticos e, sobretudo, a apresentação do nome das clínicas envolvidas no caso ocorrido, devendo todas as alegações serem acompanhadas de material documental e probatório que lhe dê embasamento. No mais, determino que seja entregue a cópia desse ofício ao secretário municipal de saúde, tão somente para que tome conhecimento de seu inteiro teor, embora nesse momento não haja nada a solicitar por parte dele. Todavia, deixo desde logo consignado que, posteriormente e após o recebimento das informações solicitadas, a Casa solicitará por parte deste, na condição de representante da Secretaria de Saúde do município, as informações cabíveis e que se fizerem necessárias as elucidações dos fatos aqui tratados. Essa presidência informa que os pedidos contidos nesse ofício não obrigam o destinatário a sua resposta, tão somente visam esclarecer os fatos narrados, de modo a que a Casa Legislativa tenha uma dimensão mais precisa dos fatos denunciados e possa avaliar a possibilidade de adoção de providências cabíveis dentro de seu rol de prerrogativas e atribuições, inclusive aquelas de natureza investigativa. Todavia, e no caso de não atendimento das solicitações aqui contidas, essa presidência informa que avaliará e adotará em conjunto com o plenário da Casa as medidas legalmente previstas no ordenamento jurídico para que possa ter acesso às informações solicitadas, visto que a situação narrada é trazida a conhecimento da Casa, se reveste de notório interesse público municipal em um tema de enorme relevância que é saúde pública, o qual é dever dos parlamentares zelarem e defenderem. A Casa não medirá, abre parênteses, como não tem medido, fecha parênteses, esforços para a adoção de providências destinadas à investigação e apuração rigorosa de todos os casos trazidos a seu conhecimento e que tenham vinculação com o interesse da população, sempre com a garantia do devido processo legal e assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Em caso de constatação de quaisquer condutas lesivas ao nosso povo, não hesitará em tomar as providências cabíveis para a defesa de seus interesses, tal como lhe compete e está expressamente previsto na lei e no ordenamento jurídico sistematicamente compreendidos. Atenciosamente, Moisés Cardoso Santos, presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da matéria em pauta. Indicações. De autoria do vereador Camilo de Oliveira Santos. Indicação solicitando roçado e operação tapa-buracos na estrada de terra que liga a Pacheco à Rua da Praia, ao lado da SJ Construções. De autoria do vereador Geraldo Magelo Lopes. Indicação solicitando a instalação de 2 placas PARE na Rua 8, tanto na esquina com a Rua 4, no bairro Monte Carlo, bem como a construção de quebra-molas na Rua 8, próximo ao cruzamento com a Rua 4. De autoria do vereador José Leonardo Souza Filho. Indicação solicitando a instalação de um espelho no cruzamento da Rua João Mota, com a Rua São Geraldo, Centro. Indicação solicitando a operação tapa-buracos na travessa Maria Magalhães Linhares, no bairro Ipanema. Indicação solicitando a instalação de um espelho na Rua Dom Bosco, altura de número 70, bairro Benedito Carlos. De autoria do vereador Marco Aurélio Souza Barbosa. Indicação solicitando a instalação de bebedouro no campo municipal do bairro São Bernardo. Indicação solicitando colocação de braços para iluminação
no poste localizado na rua Costa Lacerda, próximo ao número 91, no bairro São Bernardo, de autoria do vereador Inês de Moraes. Indicação solicitando instalação de iluminação no local onde se encontra a academia ao ar livre, no bairro Mãe Catarina, bem como a manutenção dos aparelhos. Indicação solicitando manutenção na rede de esgoto que corre a céu aberto no bairro Modelo, às margens das unidades habitacionais do residencial Campus Fidei. Indicação solicitando colocação de braços para iluminação no poste localizado no final da rua F, esquina com a rua G, no bairro Santa Mônica, bem como instalação de energia elétrica na rua G. Indicação solicitando a colocação de lixeira na rua Costa Lacerda, na altura do número 120, bairro Vista Alegre, bem como instalação de lixeira no bairro Monte Carlo. Moções. De autoria do vereador Carlos Augusto Ricardo Fonseca. Moção de pesar à família de Indor pelo falecimento de sua esposa, a senhora Januária da Rocha Fonseca, ocorrida no dia 17 de maio de 2019. De autoria do vereador Geraldo Magela Lopes. Moção de pesar à família de Abidon Augusto dos Santos pelo falecimento de sua mãe, a senhora Raimunda Lourdes dos Santos, ocorrida no dia 15 de maio de 2019. Requerimento. De autoria do vereador Marco Aurélio Souza Barbosa. Requerimento solicitando providências à CEMIG quanto à troca de um transformador existente na rua Costa Lacerda, próximo ao número 1075, no bairro Vista Alegre. Requerimento solicitando ao DE para instalação de mureta ou guarda-reio na rua localizada próxima na Pacheca, na rodovia MG 262, rodovia Padre Jerônimo, entre os quilômetros 227 e 228. De autoria do vereador Moisés Joviante Melo, requerimento solicitando à Prefeitura Municipal de Santa Bárbara que preste informações a esta casa acerca do referido repasse do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, conforme Lei Federal de número 13.708/2018. Projeto de Lei Poder Legislativo. Projeto de Lei número 009/2019, Legislativo, de autoria do vereador Anderson Pereira, dispõe sobre a denominação da praça localizada no bairro São Veríssimo e da outras providências. Projeto de Lei número 011/2019, da denominação à praça localizada na Rua Visconde do Rio Branco, neste município. Projeto de Lei número 012/2019, da denominação à praça localizada na Rua Visconde do Rio Branco. Projeto de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei número 014, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Orador inscrito. Requerimento, inscrição na comissão de orador para que se possa manifestar no plenário, após a ordem do dia e antes da palavra franca. Vereador Jorge Hermano Batista. Atendimento aos dispostos artigos 120 e 126 do Regimento Interno. Consulta o plenário sobre o prosseguimento da reunião sem intervalo. Não havendo manifestações, considero aprovado. Fase de deliberações. Indicações. De autoria do vereador Camilo de Leves Gouveia Xavier dos Santos. Indicação solicitando roçada em operação tapa-buracos na estrada de terra que liga a Pacheca à Rua da Praia, ao lado do SJ Construções. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiveram de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Geraldo Magela Lopes. Indicação solicitando a instalação de 2 placas pare na Rua 8, ambas nas esquinas com a Rua 4, no bairro Monte Carlo, bem como a construção de quebra-molas na Rua 8, próximo ao cruzamento com a Rua 4. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiveram de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. De autoria do vereador José Leonardo Souza Filho. Consulta ao vereador se posso colocar a votação em bloco. Sim. Indicação solicitando instalação de um espelho no cruzamento da Rua João Mota com a Rua São Geraldo, Centro. Indicação solicitando a operação tapa-buracos na Travessa Maria Magalhães Linhares, no bairro Ipanema. Indicação solicitando instalação de um espelho na Rua Dom Bosco, altura de número 70, bairro Tenente Carlos.
Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador José Leonardo. Senhor presidente, meus colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu vou pontuar só uma das indicações que eu fiz aí, que é sobre o espelho, na rua São Geraldo, na rua João Mota e da rua Dom Bosco. Já tinha feito essa indicação há um ano atrás e até hoje eu não consegui êxito de colocar lá alguns espelhos lá. E quase todos os dias eu tenho presenciado lá quase acidentes, principalmente na rua São Geraldo com a rua João Mota. Para você ter uma visibilidade, quando você está na rua São Geraldo, você vai chegando na rua João Mota, tanto do seu lado direito como do seu lado esquerdo, você tem que colocar a frente do carro dentro da rua João Mota e possibilitando assim que venha acontecer algum acidente, porque o pessoal sempre está freando em cima do outro lado, graças a Deus nunca aconteceu. Mas no caso da rua Dom Bosco, teve um acidente com um ônibus e um caminhão, também é um lugar que você não consegue enxergar quem está descendo. E eu gostaria muito que a secretaria responsável por essa parte desse mais atenção a essa indicação aí, porque ela é de extrema importância antes que aconteça algum acidente, porque já faz um ano que eu pedi, né? E eles tomam uma providência. Quanto às outras indicações minhas, são o tapa-buraco, já fez aqui na reunião passada, e eu devo trazer as fotos para anexar as minhas indicações, para quem sabe assim, vendo as fotos, vocês vão ver que é de extrema importância essas indicações que eu estou fazendo. Muito obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. De autoria do vereador Marco Aurélio de Souza Barbosa. Consulta ao vereador se posso colocar a votação em bloco. Indicação solicitando instalação de bebedouro no campo de futebol do bairro São Bernardo. Indicação solicitando colocação de braço para iluminação do poste localizado na rua Costa Lacerda, próximo ao número 91, bairro São Bernardo. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Marco Aurélio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Essas duas indicações estão no bairro São Bernardo, tanto a do bebedouro quanto do braço de luz. A do bebedouro é porque no campo hoje falta um bebedouro e isso a população já vem me cobrando há tempo, por isso eu fiz a indicação. E sobre o braço de luz, o poste caiu há mais de 3 meses. Eles foram lá, colocaram o poste perto do local que ele caiu, só que infelizmente não colocou o braço de luz. E eu já fiz essa indicação outras vezes e hoje eu estou aqui pedindo para todos votarem a favor. Muito obrigado, boa noite. Continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. De autoria do vereador William Inês de Moraes. Consulta o vereador se posso colocar a votação em bloco. Sim. Indicação solicitando instalação de iluminação no local onde se encontra a academia ao ar livre no bairro Mãe Catarina, bem como a manutenção dos aparelhos. Indicação solicitando manutenção na rede de esgotos que corre a céu aberto no bairro Modelo, às margens das unidades habitacionais do residencial Campos Fideiro. Indicação solicitando colocação de braço para iluminação do poste localizado no final da rua F, esquina com rua G no bairro Santa Mônica, bem como a instalação de energia elétrica na rua G. Indicação solicitando a colocação de lixeira na rua Costa Lacerda, na altura de número 120, bairro Vista Alegre, bem como instalação de lixeiras no bairro Monte Carlo. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador William Inês. Nobres colegas, boa noite. Gostaria de somente acrescentar nessa indicação da lixeira e da lixeira e da esgoto, acrescentar o Marco Aurélio também, porque era para entrar junto comigo. Só isso. Continue a discussão. Estão aprovados por unanimidade. Moções de autoria do vereador Carlos Augusto Bicalho Fonseca.
Moção de pesar à família de dor pelo falecimento de sua esposa, a senhora Januária da Rocha Fonseca, ocorrido no dia 17 de maio de 2019. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Geraldo Magela Lopes, moção de pesar à família de Abdon Augusto dos Santos pelo falecimento de sua mãe, a senhora Raimunda Lourdes dos Santos, ocorrido no dia 15 de maio. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Marco Aurélio de Souza Barbosa. Consulta o vereador se posso colocar a votação em bloco. Requerimento solicitando providências à CEMIG quanto à troca de um transformador existente na rua Costa da Serra, próximo ao número 1075, no bairro Vista Alegre. Requerimento solicitando ao DR para instalação de mureta ou guarda-rei na curva localizada próximo na Pacheca, na rodovia MG 262, conhecida como rodovia Padre Jerônimo, entre os quilômetros 227 e 228. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. De autoria do vereador Moisés Juliano de Mello. Requerimento solicitando à Prefeitura Municipal de Santa Bárbara para que se preste informações a esta casa acerca do referido repasse do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, conforme a Lei Federal de número 13.708/2018. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Moisés Juliano. Senhor presidente, parlamentares, companheiros, funcionários, assessor jurídico, imprensa, senhores e senhoras, boa noite a todos. Com imensa satisfação que trabalhei esse requerimento para representar os funcionários, os agentes comunitários de saúde, porque vários agentes me procuraram, tem uns 3 meses atrás que já começou as pessoas me indagando nas ruas sobre esse determinado repasse, que existe uma lei do governo federal que o município de Santa Bárbara recebeu o repasse e não repassou para os agentes comunitários de saúde. Então hoje eu venho aqui trazer esse requerimento e peço aos companheiros parlamentares que votem para aprovar esse requerimento para que o Poder Executivo possa dar uma resposta no prazo conforme o regimento interno da casa, que é no máximo 15 dias, uma resposta satisfatória que venha a somar e trazer o que vocês esperam. Mas ao mesmo tempo também, tem que dizer também que às vezes circula também muitas mensagens, informações que são, na verdade, infundadas, mentirosas, que às vezes tem projeto na Câmara que os vereadores estão segurando, estão travando, que não querem votar. Até essa presente data, eu tenho certeza, eu tenho conferido todos os dias, até mesmo o presidente da casa que participou também em reunião, ele confirmou com as pessoas, não existe nenhum projeto aqui na Casa Legislativa que diz respeito ao repasse salarial dos agentes comunitários de saúde. Então, eu espero que os nobres companheiros aprovem esse requerimento e, conforme o regimento interno da Casa, um prazo máximo de 15 dias, o Poder Executivo dê uma resposta satisfatória a todos os agentes comunitários de saúde do nosso município. Muito obrigado a todos. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Jorge Armando. Senhor presidente, senhores parlamentares, servidores da Secretaria de Saúde, senhoras e senhores. Senhor presidente, só corroborando o que o vereador Moisés Joviano disse em um aspecto, eu fui procurado por uma agente onde ela disse que, eu não sei quem me repassou essa informação, que o projeto já tinha adentrado a casa. Não sei quem passou essa informação, eu imediatamente desmistifiquei essa informação, que esse projeto não estava aqui, até mesmo porque quando o secretário municipal de saúde veio aqui no mês de fevereiro, numa reunião que ele teve conosco, essa questão foi colocada e eu expressamente perguntei a ele por
porque a gente estava ouvindo rotineiramente, de forma reiterada, que esse projeto estava aqui, que estava dependendo apenas da Câmara votá-lo, o que não é verdade. Se alguém disser que esse projeto está aqui, é só pedir o protocolo, esse projeto não entrou na casa. Eu até conversei com essa agente, eu não vou citar o nome dela aqui porque ela não se faz presente. Os nossos projetos chegam aqui, eles vão para as comissões, e esse projeto inevitavelmente vai para a Comissão de Redação e Fiscalização, da qual eu sou relator. Inclusive, eu fiz com ela o compromisso que quando esse projeto entrasse na casa, porque pelo que eu vou falar isso, essa informação procede, parece que as agências, quando essa lei for aprovada, elas não vão receber retroativo. Portanto, no dia que esse projeto chegar aqui, se for necessário, inclusive o compromisso que todos os parlamentares têm, é que ele seja votado em sessão extraordinária. E a cada dia que passa, vocês ficam prejudicados. Então, quando ele chegar aqui, o compromisso de todos os parlamentares é que aqui ele não vai ficar parado, ele vai chegar e vai ser votado de imediato. Continua em discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Moisés Juliano. Peço permissão para poder falar sentado. Eu concordo com o vereador Jorge Germano e até mesmo espero também que o Poder Executivo possa compreender também a situação de cada um de vocês e ao mesmo tempo que esse repasse seja corrigido, porque nada mais justo que se veio o repasse que era para ter repassado para os agentes no mês de janeiro, então é justo que se vier ao mês que vem, junho, julho, ou que seja, que possa ser corrigido, porque se a saúde de Santa Bárbara ela está bem, todos elogiam e comparando com os demais municípios próximos, capitais, a saúde é um caos, o nosso município está de parabéns. Vocês são dedicados, então vocês merecem receber esse repasse corrigido. Continua em discussão. Só lembrando que essas informações que o vereador Jorge Germano acabou de falar para vocês foi uma situação que nós discutimos numa oportunidade que eu estive presente do sindicato que foi convidado, né? E foi colocada a situação que não existia projeto na casa, até no presente momento não existe, porque todos os projetos que quem dá o despacho sou eu, e eu afirmei, né, isso com vocês, o compromisso que nós estávamos aguardando a manifestação da Secretaria de Saúde. Continua em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo com a execução. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei de número 009/2019, legislativo de autoria do vereador Anderson Pereira, dispõe sobre a denominação da praça localizada no bairro São Veríssimo e da outras providências. Esse projeto já recebeu parecer das comissões da Comissão de Redação e Fiscalização e está apto a ser votado. Eu solicito o presidente da Comissão de Redação e Fiscalização, o vereador José Leonardo Souza Filho, para que proceda a leitura na íntegra do parecer da comissão. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Redação e Fiscalização. Membros da comissão: Jorge Germano Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Cardoso Santos, membro. Objeto: relatório e parecer da comissão sobre o projeto de lei número 009/2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal, data 13 de maio de 2019. Do relatório: trata-se do projeto de lei de autoria do vereador Anderson Pereira, com protocolo de entrada na casa datado 29 de abril de 2019. Tal projeto dispõe sobre a denominação da praça localizada no bairro São Veríssimo e das outras providências. Conforme se está em sua mensagem, seu objetivo é homenagear a senhora Enicê Maria Ribeiro, conhecida como Dona Enicê, que foi um exemplo de cidadã, esposa, mãe e mulher de muita fé. Pessoa muito religiosa e sempre realizou a festa de Santo Antônio em sua casa. Após fazer uma promessa e receber a graça, nunca deixou de realizar tal comemoração enquanto viveu, recebendo indistintamente e de forma calorosa todos que chegavam à sua casa com muita satisfação e alegria. A proposta foi encaminhada a esta comissão no dia 30 de abril de 2019, através do despacho 012/2019, assinado pelo presidente da casa, tendo o dia 13 de maio de 2019 como data para a apresentação do parecer, podendo ser prorrogada a pedido dos integrantes da comissão dos termos do regimento interno da casa. Em síntese, esse é um breve relatório dos fatos no essencial. Vencida essa fase, passo ao voto. Do voto do relator. Nos termos do artigo 62 do regimento interno. Artigo 62. Compete à Comissão de Redação e Fiscalização manifestar-se sobre os assuntos quanto aos aspectos jurídicos e especificamente sobre a apresentação, visando a perda do mandato de recurso em questão de ordem e preparar a redação final dos projetos de lei, resolução e fiscalizar o andamento das comissões.
Atendendo o regimento interno desta Casa e analisando o projeto de lei número 009/2019, de autoria do vereador Anderson Pereira, que dispõe sobre a denominação da praça localizada no bairro São Felício e outras providências, tema relatal que se segue. O referido projeto vem a esta Comissão de Redação e Fiscalização para análise de sua constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e obediência ao disposto do artigo 62 do regimento interno. Trata-se de proposição de lei que visa nomear a praça localizada no bairro São Felício em homenagem à senhora FC Maria Ribeiro, conhecida como Dona FC, que foi, por exemplo, cidadã, esposa, mãe e mulher de muita fé. Pessoa muito religiosa que sempre realizou a festa de Santo Antônio em sua casa, após fazer uma promessa e receber a graça, nunca deixou de realizar a comemoração enquanto viveu, recebendo indistintamente e de forma calorosa todos que chegavam à sua casa com muita satisfação e alegria. Assim, caso aprovado, a praça passará a se chamar Praça FC Maria Ribeiro, Dona FC, de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30 compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre os assuntos de interesse local. Segundo o artigo 147 do regimento interno. Artigo 147, a proposição de toda matéria sujeita à deliberação da Câmara Municipal. Por sua vez, o artigo 148, tendo do regimento interno, assim prevê. Artigo 148, o processo legislativo propriamente dito compreende a tramitação das seguintes proposições. Inciso 1, projeto de lei. Com base em todo exposto e visando qualquer vedação legal ou constitucional que impeça a regular tramitação do projeto de lei sob análise, além de estar apto quanto à boa técnica legislativa, a razão pela qual opino favoravelmente a sua aprovação por parte do plenário da Casa Legislativa. É como voto. Do parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, o vereador José Leonardo Souza Filho, e ao senhor membro, o vereador Moisés Cardoso Santos, decidiram por acompanhar e descrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Com esse cenário, tem-se que a Comissão Permanente de Redação e Fiscalização opina por unanimidade favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 009/2019 por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. É esse o parecer da comissão. Jorge Germano Batista, relator, José Leonardo Souza Filho, presidente, Moisés Cardoso Santos, membro. Coloco em primeira discussão. Com a palavra, vereador Anderson Pereira. Senhor presidente, peço permissão para falar sentado. Senhor presidente, em nome de quem eu cumprimento os nossos pares, servidores da Câmara, funcionários da Prefeitura, representante aqui do Sigibase em Santa Bárbara, Barões Cocais e Capas Altas, cumprimentar de um modo particular também os familiares da Dona Edicê. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês e em nome da Terezinha, né, que é a mais velha, eu quero cumprimentar todos os irmãos, noras, genros, Raimundinho, tem os netos aí também, bisneto, que já chegou aí, cumprimentar o Adriano também, que foi da Guarda Municipal, meus senhores e minhas senhoras. Senhor presidente, como eu tenho falado, às vezes as pessoas acham que rico é quem tem muita posse, mas na verdade não é. Esses têm bens. Ricos é quem realmente sabe valorizar aquilo que a gente tem de mais importante, que são as pessoas e a família. E a Dona Edicê não é diferente. Eu quero fazer memória também ao senhor Valfrido, né? A gente vê o exemplo de pai. Mas a Dona Edicê, eu tive a oportunidade, a graça de conhecê-la, por diversas vezes foi em minha casa, e a gente vê que, como eu tenho falado, e vou repetir mais uma vez, infelizmente, as pessoas que mais são lembradas são aquelas que mais têm posses materiais, e não aquelas que realmente fazem uma diferença. A gente vê uma família de 11 filhos, eu nem vou perguntar o número de neto e bisneto, porque cada um tem uma troca lá que é um número, que é a multiplicação do amor, do carinho, que cada um dos filhos recebeu da sua casa. Então, assim, homenagear a Dona Edicê, como eu já mencionei no projeto, é falar da simplicidade, do acolhimento e do exemplo. Uma mãe que soube criar muitos filhos com muito zelo e, ao mesmo tempo, levar algo que nós estamos precisando muito hoje, que é a fé. Que a gente está deixando o bem material consumir a gente está sendo consumido, e como eu falei anteriormente, tem gente que está rico de bens e pobre de gente, porque não tem nada. Então essa família
do qual eu tenho a graça de conhecer e de conviver, é realmente um exemplo da riqueza maior, porque ninguém não vai ser padrão, nada tira essa riqueza que tem, que é da valorização, da unidade que a gente precisa na família. Hoje, infelizmente, o celular, ao invés de aproximar as pessoas, ele está distanciando as pessoas e colocando as pessoas mais estressadas, mais agitadas. E a dona Elisê mostrou que você não precisa de muita coisa, você tem que ter amor, carinho e, acima de tudo, você tem que ter muita disposição, porque uma senhora que saía próxima a Ponte Nova para ir para o centro 2, 3 vezes ao dia, que não media esforços para ajudar na manutenção da casa, e além das tarefas, e sempre o sorriso ali presente, que a gente olhando para cada um dos seus filhos, cada um na sua peculiaridade, a gente consegue ver. Então, recordar é viver. Então, parabéns aos familiares, e conto com o apoio dos novos pais para que a gente possa fazer valer, repito, o valor de verdade. Porque quando olhar uma placa, não vai olhar simplesmente o nome de uma pessoa que está ali, mas um exemplo que nós precisamos olhar e que a gente precisa seguir. Porque a riqueza maior, repito, não é aquilo que a gente tem, mas quem a gente tem. E a dona Elisê soube fazer isso muito bem. Então, Terezinha, Toninha, o Alfredinho aí, cumprimentar também o genro ali, o João, que chegou, todos os familiares aí. Muito obrigado pela presença de vocês aí, viu? Primeira discussão. Coloque em primeira votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 011/2019, legislativo, de autoria do vereador Geraldo Pagero Lopes, da denominação à praça localizada na rua Visconde do Rio Branco, neste município. Este projeto está aguardando parecer da comissão para ser apreciado. Projeto de número 012/2019, de autoria do vereador Geraldo Pagero Lopes, também da denominação à praça localizada na rua Visconde do Rio Branco, uma segunda praça. Esse projeto também está aguardando parecer da comissão, está tramitando. Projeto de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei de número 014/2019. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Esse projeto está aguardando parecer da comissão para ser apreciado. Está em tramitação. Orador inscrito. Requerimento de autoria do vereador Jorge Germano Batista. Inscrição na condição de orador para que se possa manifestar em plenário atendimento aos dispositivos do artigo 115 e 126 do regimento interno. Com a palavra o vereador Jorge Germano. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores, a minha manifestação vai ser breve e o motivo dela e do pedido de inscrição se refere ao ofício de número 47/2019, expedido pela Câmara Municipal ao Cias, popularmente conhecido como Dr. Cici, que é médico auditor do município. Por ocasião da primeira reunião ordinária do mês de maio, ocorrida no dia 9 do mês de maio, o Dr. Cici, assim popularmente conhecido, veio ao plenário e deu notícia da Casa Legislativa de uma situação que certamente chegou ao conhecimento de todos os munícipes. Ele fez algumas denúncias relacionadas, inclusive, à existência de um número avassalador, quando considerada a proporção do município de Santa Bárbara, a proporção populacional, do número de casos de pessoas identificadas com glaucoma. Apenas registrando que qualquer manifestação de qualquer cidadão feita perante o Poder Legislativo é altamente relevante e merece ser considerada, merece ser apurada. Ainda mais quando se trata de um médico, e é um médico auditor, considerado as suas prerrogativas institucionais e as suas funções regulamentares. Dizer que a situação teve uma repercussão muito grande no município, a chegar ao ponto de uma das clínicas conhecida como Clínica Saúde Pública, a maioria do conhecimento, ela veio a público negar que ela estivesse envolvida na emissão desses diagnósticos. O fato relevante é que hoje nós temos duas situações.
verificadas a partir das denúncias realizadas pelo Dr. Cici. A primeira, uma insegurança total da população em relação ao sistema público de saúde, especialmente as pessoas desconfiam, porque se amanhã receber um diagnóstico de glaucoma, será que esse diagnóstico é verdadeiro? O questionamento dos diagnósticos emitidos pela Secretaria de Saúde ou até mesmo outras enfermidades mais graves. E a segunda é que algumas clínicas do município estão reclamando, se queixando que as pessoas estão inclusive desmarcando consultas, porque até que a situação seja apurada, todas as clínicas estão sob suspeita, e suspeita inclusive de uma denúncia grave de que os médicos que atuam nessas entidades não possuem a especialização que constitui o pressuposto obrigatório para que essas pessoas possam atuar. O fato é que eu fui informado que na tarde de ontem o Ministério Público parece que encaminhou um ofício para a Prefeitura, encaminhou um ofício de forma equivocada para a Prefeitura, solicitando cópia do requerimento que deu origem a um pedido de utilização da tribuna. Eu digo que foi equivocado, ele é plausível, mas ele é equivocado porque o requerimento precisa ser direcionado à Câmara, porque esse requerimento está na Câmara, mas o procurador já deu notícias, parece que eles vão encaminhar nessa semana. O fato é que se a gente for aguardar uma investigação judicial interposta perante o Ministério Público, é bem provável que a nossa geração não vai ver o desfecho. Lamentavelmente é esse o judiciário brasileiro. No entanto, a situação também não pode continuar como está, quando a gente considera que é tanta insegurança da população no que se refere ao sistema público de saúde, causa um transtorno, um abalo psicológico enorme, assim como também nós não podemos permitir que as clínicas que não têm nenhuma relação com esses episódios continuem sendo penalizadas pela sensação de insegurança dos seus clientes, que é absolutamente compreensível, e essas clínicas sejam penalizadas e percam clientes. Que, em síntese, o que todo mundo quer é o seguinte, é que seja esclarecido o nome dessas clínicas, o nome desses profissionais, e que esses profissionais, dentro dos termos legais, possam responder. Então, o ofício que o Moisés encaminhou para o doutor Cici, até que se prove o contrário, a gente presume, assim é no direito brasileiro, até que se prove o contrário, presume-se como verdadeiras todas as informações que ele prestou. Assim como também prevalece no direito brasileiro a máxima de que cabe o ônus da prova a quem formula a denúncia. Então o ofício é bem simples no sentido de que ele presta essas informações, embora não haja obrigatoriedade, pelo menos não nesse momento. Ele presta essas informações para que possa eliminar tanto a insegurança da população, quanto para que esses profissionais possam apurar. E quando nós falamos de um auditor, a gente sabe também que ele tem responsabilidades, inclusive, de cunho investigativo. Uma das funções, inclusive a principal função de um auditor, é quando ele toma conhecimento de alguma irregularidade, ele instaurar os procedimentos administrativos cabíveis, visando a apuração desses fatos. Até mesmo porque um auditor, considerado a relevância de seu cargo, ele não é nomeado, ele não é contratado, ele é um cargo efetivo, justamente para que possa ser protegido de supostas e eventuais perseguições ou até mesmo intimidações que algum servidor possa sofrer nesse aspecto. Então ele tem toda a autonomia para isso. Então, deixar registrado que após o recebimento dessas informações, eu acho que todos nós parlamentares precisamos assumir o compromisso de fazer uma investigação com o objetivo fundamental de verificar a procedência dessas denúncias realizadas, sobretudo os procedimentos que foram, que já estão transcorrendo, acreditamos que está transcorrendo pela Secretaria de Saúde, para que possamos dar à sociedade uma resposta rápida para eliminar a insegurança e assim para que essas clínicas não sejam penalizadas. E assim que a casa receber, nós vamos estudar os mecanismos cabíveis dentro das prerrogativas investigativas que a casa tem, para que nós possamos tomar essas providências, e se houver algum responsável a ser responsabilizado, certamente ele será. Era essa a manifestação que eu gostaria de fazer. A parte concedida. A parte concedida. Senhor presidente, nós também temos que refrisar aqui que a tribuna livre teve um papel importante de deixar as pessoas realmente trazer essa questão, mas também tem que trazer como responsabilidade. E o que a gente tem visto, diante do que aconteceu, inclusive no dia seguinte, como é a questão, eu fiz questão de entrar em contato com o secretário de Saúde, eu já posso adiantar, não há nenhum procedimento administrativo no que diz respeito às denúncias que foram abordadas aqui no plenário. Não há nada formalizado. Então, quem vem à tribuna, quem for falar qualquer coisa que eu acho que deve manifestar, também tem que
entender que essa casa não vai simplesmente ouvir e deixar o leão, porque a gente representa a sociedade e a gente tem que passar aquilo que é, não aquilo que acha. Tem que se falar muito de fake news, só na rede social, como tem feito, mas a gente precisa ter esse cuidado e ter a responsabilidade, porque saúde não é brincadeira. Saúde não é brincadeira, saúde é coisa séria. Então você vê as pessoas ficam até com medo de consultar. Ficam com medo de consultar. Então nós, eu quero parabenizar aqui o presidente pela iniciativa em nome da casa, porque essa casa não vai se privar diante de qualquer informação, ela vai buscar fundo. Porque muitos falaram que a casa não estava fazendo nada, a gente nem sabia o que ele ia trazer aqui, nós não sabíamos da informação, ele falou que ia falar sobre o interesse público. Então ele simplesmente veio e falou e não passou nenhum documento anteriormente. Então, essa casa não tinha ciência do que ele ia tratar e abordar. Então, foi feito um pré-julgamento errôneo dessa casa, como se nós não estivéssemos fazendo nada que a gente nem sabia. Sempre que o papel do auditor é esse, acompanhar todos os procedimentos para ver se estão dentro da legalidade. Então, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala e com aquilo que a gente faz, porque tudo tem preço, né? Então as pessoas têm que estar dispostas também a pagar esse preço no sentido de se responsabilizar por aquilo que falam, porque saúde é coisa séria. E quero frisar mais, como foi falado, ele citou 30 situações de glaucoma, apenas 2 tinham sido verificados. Quer dizer, não é nem 20%, quer dizer, é um número, do ponto de vista estatístico, insignificante, né, de comprovação de exame. Então, a gente acha na casa da gente, aquilo que diz respeito à coisa pública, a gente tem que ter certeza e tem que apresentar o documento, coisa que não foi feita e que essa casa está fazendo. Então, presidente, parabéns, viu? E tenho certeza, né, que às vezes vai correr, essa casa vai acompanhar tudo aquilo que for dito, porque nós estamos aqui para esclarecer. Porque tem muita gente oportunista que vai criar situações, ano que vem já tem eleição, então as pessoas já começam a aparecer aí para depois já subir de degrau em degrau. Então, na hora da eleição, cada um faz o que quer, faz as suas propostas. Essa casa não vai ser palanque político para ninguém usado aqui para depois tirar vantagem lá na frente, porque a população vem em primeiro lugar. Entende? Vou fazer alguns esclarecimentos em relação, primeiro, ao cinema. A gente ouve muitos dizeres na rede social, as pessoas falam que nós deixamos o cinema embora e que é para alguém que está fazendo esse trabalho aqui, prestando esse serviço aqui no cinema. Só que, em contrapartida disso, era como se fosse 0,800, porque não tinha contrapartida de pagamento de água, de luz e nem de aluguel. E tinha uma outra situação aí que chegou ao nosso conhecimento, que era a pessoa privada, que é ele, particular, sublocando o cinema, que é público, inclusive para escolas. Então, diante disso, a Câmara tomou as providências e teve um procedimento chamado sindicância. Então, eu vou ler em linhas gerais para quem tiver aqui ter oportunidade, quem está assistindo, para saber o que está acontecendo, antes até mesmo de falar nas redes sociais, como se a Câmara não estivesse fazendo nada e nem sabe as informações precisas. Sabe-se que a Câmara assinou um termo de permissão de uso de bem público com a empresa Rui Segat ME, através do Rui Segat, uma pessoa física, em dezembro de 2007. Nós estamos em 2019, o cinema foi entregue em 2018. Com o objetivo de exibição de atividades cinematográficas. O termo de permissão assinado pela Tio Rui Segat isenção de todas as despesas referentes à água, luz e aluguel. No dia 29 de outubro de 2018, por meio de ofício, Rui Segat comunica ao Legislativo, por meio do presidente, que à época estava, que era Carlos Augusto Ricardo Fonseca, que não mais manteria contrato firmado, agradecendo a parceria de 11 anos de convivência. Assim como de costume, ao termo de permissão de uso de espaço, foi realizada a extensão do cinema, ao qual, mediante ato de vistoria, realizada pelos servidores da casa, constataram irregularidades no prédio. Acontece que, ao informar o permissionário, o mesmo não dispôs em corrigir as irregularidades, o que fez nascer a sindicância de número 001/2018.
para levantar as possíveis irregularidades do termo de permissão de uso de bem público. Com o processo de sindicância, foram ouvidos o Rui Segatti, bem como pessoas que utilizavam o espaço para evento das escolas, a exemplo, Escola Pequeno Príncipe. O processo de sindicância culminou com o relatório da comissão com a recomendação de instalação de processo administrativo, tendo em vista haver indícios de irregularidade no termo de permissão. Na data de 12 de março de 2019, ficou instituído o processo administrativo de número 001/2019, ou seja, de sindicância pelas irregularidades, nós tivemos que fazer um processo administrativo, no qual foi dada a oportunidade de defesa escrita ao permissionário, Rui, para que apresentasse defesa escrita sobre as possíveis irregularidades. Quais são elas que foram apontadas? Restituir o imóvel fim do contrato no estado que recebeu, porque na época, quando recebeu o cinema, tinha sido reformado há pouco tempo. Não sublocar o imóvel, realizar a imediata reparação dos danos não oriundos de danos estruturais, promover a conservação e limpeza do imóvel. Foi apresentada defesa pelo permissionário e acostado alguns documentos. Foram roladas possíveis testemunhas, foram levantadas todas as despesas, foi despachada a decisão da comissão e marcada a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2019. Na audiência de instrução, ocorrida no dia 11, o senhor Rui Segatti, por meio do seu procurador, devidamente constituído, resolveram celebrar acordo, assumir o compromisso de devolver à Câmara o valor de R$ 2.389 corrigido, pintar a parte azul do cinema, dentre outras obrigações conforme ata em audiência. Termo de oitiva do permissionário de número 001/2019. Processo administrativo 001/2019. Permitente, Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais. Permissionário, Rui Segatti, ME. Nessa data, dia 11 de abril de 2019, às 13 horas, no plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, perante os senhores Edmilson Jesus Felisberto, Fernanda Aparecida Alves, Carlos Perdigão e Valéria Carolina Guedes, respectivamente, presidente e membros da comissão do processo administrativo de número 001/2019, instaurado pela portaria de número 024/2019, de 8 de março de 2019, bem como a senhora Ana Cristina da Mota, inscrita no RG sob o número MG 19009717 SSP/MG, e no CPF sob o número 121.610.976.10, assistente técnico designada por meio de portaria de número 026/2019 da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, abaixo assinado, foi ordenado que precedesse com as formalidades legais ao pregão. Feito o pregão, constatou-se a presença do permissionário, o senhor Rui Segatti, representante legal da empresa Rui Segatti ME, devidamente acompanhado do seu procurador, Dr. John William Pereira da Cunha, OAB-MG 126.511, e endereço eletrônico johncunha.adv@gmail.com. Aberta a audiência, o presidente deu início aos trabalhos. Inicialmente, procedeu-se esclarecimento quanto ao objeto da instalação do processo administrativo de número 001/2019, cujo objeto é a apuração dos fatos narrados nos autos do processo de sindicância instruída pela portaria de número 029/2018, retificada pela portaria 032/2018, na qual relata indícios de supostas irregularidades identificadas na execução do termo de permissão de uso do plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, também conhecido como Cine Vitória. O presidente deu início à fase de questionamentos. Perguntado ao permissionário se tinha proposta de acordo, respondeu que sim. O presidente disse que fez algo mais detalhado, apresentou uma planilha para conseguir alinhar essa proposta de acordo. Diz que na primeira vistoria foi feito um levantamento global, depois do processo de sindicância de número 001/2018. Fizeram outro levantamento, levando em consideração as características do tipo de dano, como estrutural ou falta de conservação e limpeza.
Nesses itens, previsto apenas os danos de falta de conservação e limpeza deverão ser custeados pelo comissionário. Foram lidos e debatidos todos os itens, sendo que o comissionário e o procurador pediram para conservarem em separado para assinarem os itens propostos do acordo. Após o retorno, o procurador fez ponderações em referentes às lâmpadas que compõem a recepção do imóvel, equivalente a 13 lâmpadas que pagará por elas e pelo serviço de sua proporção. Quanto ao valor pago pela Câmara referente à limpeza das cadeiras, o comissionário concordou em seu pagamento e o fará junto com o pagamento das lâmpadas e seus serviços. Após a atualização dos valores acordados, ficou definido que o comissionário pagará à Câmara, por meio do DAM, Documento de Arrecadação Municipal, o valor de R$ 2.389,13, corrigidos em 10 parcelas, no valor de R$ 238,91 cada, mensais, além da realização dos serviços terminados a seguir. Limpeza do piso com a retirada das crostas de sujeira da recepção, pintura da recepção em sua cor original, troca e fixação do suporte da cortina da entrada, troca das torneiras dos banheiros, limpeza do piso dos banheiros, retirada de toda a sujeira, fixação de 2 vasos sanitários, reposição de 2 saboneteiras de vidro dos banheiros, reboco e pintura das paredes da entrada do salão, murinho azul, limpeza geral do piso do salão e fixação de 6 esquadrilhas, pintura da parte azul do salão. Os itens elencados anteriormente serão vistoriados até o dia 30 de abril de 2019 pela comissão, juntamente com o permissionário e seu procurador, no fato que ocorreu. Em caso de não aprovação da vistoria, será notificado o permissionário e definidas as pendências de prazo para cumprimento do objeto acordado. Realizada a vistoria e não identificada nenhuma pendência, dar-se-á por encerrado o cumprimento dos itens elencados pela comissão, ficando condicionado o encerramento do processo após a quitação da última parcela, em fevereiro de 2020. O pagamento da primeira parcela ficará estipulado para o último dia do mês de maio de 2019, sendo que as demais vencerão nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, encerrando-se em fevereiro de 2020. Mensalmente, o comprovante de pagamento deverá ser enviado pelo procurador à Câmara por meio do endereço eletrônico comissão.processo.adm@santabarbara.camp.mg.gov.br. A Câmara ficará responsável pela emissão das DANs com antecedência mínima de pelo menos 10 dias. O encaminhamento será efetuado em via eletrônica pelo presidente ao procurador por meio do endereço eletrônico joãocunha.adv@gmail.com, já devidamente definido por meio do despacho de número 003/2019, página 155 do processo. Em caso de descumprimento do pagamento de uma das parcelas, o comissionário ficará obrigado ao pagamento antecipado das demais parcelas, sendo acrescida multa de 50% do valor remanescente. Após a quitação das parcelas e cumprimento dos itens elencados, a Câmara dará plena geral e revogável quitação do objeto do presente processo, para nada mais reclamar quanto ao que foi nele levantado. Nada mais havendo a retratar, eu, Ana Carolina da Mota, assistente técnico designado da época, por meio da portaria de número 026/2019 da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, digitei assim o presente termo, o qual deverá ser impresso em 2 vias, sendo uma juntada aos autos do processo e outra entregue em mãos ao permissionário e procurador. Encerramento às 15h03. Presidente da comissão, permissionário, advogados. Todos ambos assinaram os documentos. Esclarecendo, isso é muito importante esclarecer, porque a sociedade, às vezes, ela não dá a parte de todas as informações, porque a casa ainda, ela não pode dar as informações precisas antes de apurar os fatos. É o que a gente está fazendo, inclusive, com o ofício que o Jorge Germano muito bem acabou de explanar sobre ele. Então, a Câmara, ela está tendo um cuidado muito grande de apurar todos os procedimentos que está acontecendo, inclusive, nós somos notificados pelo Ministério Público ontem, que já tem mais denúncias da Câmara de irregularidades de 2014, e nós vamos estar dando essas informações para o Ministério Público. Então, envolve muitas pessoas ainda, além do que já aconteceu. Então, a sociedade tem que ter um pouco de paciência, porque a Câmara ela não está parada, ela não está inerte, existem vários procedimentos que foram feitos, e existem vários procedimentos ainda para serem concluídos.
tudo depende de tempo, porque não é de uma hora para outra que a gente consegue. Até mesmo porque muitos documentos que a gente procura na Câmara, a gente não conhece, não encontra, não sabe para onde estão esses documentos. A gente encontra muita dificuldade com tudo aqui hoje. Então nós estamos tentando regularizar a casa para fazer com que a sociedade de Santa Bárbara possa ter um legislativo compromissado, com dignidade para todos os santabarbarenses, um trabalho digno para cada um de vocês que estão aqui também. Entendeu? Além disso aqui ainda, a gente tem que dar notícia também que aqui no plenário foi feito um requerimento em relação à Copasa, e a Copasa não atendeu o interesse da casa. Então nós propusemos uma ação, já foi distribuída, essa ação está em andamento, inclusive o último procedimento de andamento desse procedimento da Copasa já é uma audiência marcada para o dia 18 de junho, às 14 horas e 20 minutos. Então a casa está em busca das informações e das obrigações que nós entendemos que são dessas pessoas, no caso do Estado, a Copasa. O outro processo é que nós, durante o tempo que a gente está apurando, nós deparamos com uma outra situação que nós temos no setor público, nessa casa legislativa, uma pessoa privada usufruindo de um espaço público no imóvel. Então nós notificamos por 2 vezes, inclusive agora à tarde nós tivemos um problema em relação a esse procedimento, porque nós não permitimos mais a passagem, mas nós notificamos isso ao judiciário, o processo está em andamento, já teve despacho, para que seja designada a audiência para a gente ver, porque nós notificamos com a intenção de que as pessoas pudessem trazer a essa casa o documento que comprova o direito deles de estar usufruindo desse espaço que é público. Porque, por lei, nós, o poder público, não podemos deixar um privado dentro do poder público. Então, por isso que nós estamos fazendo esse procedimento. Nós não queremos prejudicar ninguém, falei isso claramente com as pessoas envolvidas. Eu tenho, na qualidade de presidente da casa, eu tenho obrigação de zelar pelo patrimônio e pelo erário público municipal. Feito essas considerações, não havendo mais matéria em pauta e encerrada a fase de deliberações, eu solicito ao segundo secretário que faça chamada para a conferência de quórum. Anderson Pereira. Presente. Camilo de Leve Torres Xavier dos Santos. Presente. Carlos Augusto Picard Fonseca. Presente. Geraldo Magela Lopes. Presente. Jorge Armando Batista. Presente. José Leonardo Souza Filho. Presente. Marco Aurélio Souza Barbosa. Presente. Moisés Cardoso Santos. Presente. Moisés Joviano de Mello. Presente. Paulo César de Oliveira. Presente. William Inês de Moraes. Presente. Em cumprimento ao que dispõe a resolução de número 537/2018, eu convido a senhora Roseni Aparecida Ambrosio para se dirigir à tribuna, para que possa fazer uso da mesma em atendimento ao requerimento por ela protocolado junto à casa e deferido anteriormente por essa presidência. A requerente irá se manifestar sobre o tema Projeto de Lei de número 003, Poder Executivo, aprovado pela Câmara Municipal de Santa Bárbara, sancionado e transformado em lei de número 1892/2019. Em relação ao tempo para pronunciamento da requerente, ora oradora, foi deferido o pedido de prorrogação por mais 5 minutos, totalizando 10 minutos à disposição. Eu informo a oradora que quando estiver faltando 1 minuto para encerrar o prazo dos 10 minutos concedido, será comunicado. Nos 9 minutos que você fizer o uso total dos minutos. Eu vou convidar o segundo secretário que faça a marcação do tempo. Antes disso, e antes da início ao pronunciamento da requerente, é relevante tecer algumas informações e considerações em relação ao que dispõe a resolução 537/2018. O artigo 1º da resolução, conforme isso já é informado para a oradora, permite ao cidadão santabarbarense opinar sobre o projeto de lei em pauta ou sobre quaisquer assuntos de relevante interesse público municipal. Portanto, o parágrafo 3º do artigo 2º veda o uso da tribuna
para tratar de questões pessoais ou interesses particulares de terceiros. No entanto, o artigo 4º da referida resolução determina ao orador tratar de assunto contido no requerimento, atentando-se à linguagem e decoro parlamentares. Contudo, se o orador descumprir o acima mencionado ou desrespeitar vereadores ou a instituição, caberá ao presidente a cassação da palavra nos moldes da legislação vigente. Eu solicito ao segundo secretário que proceda a contagem do tempo, marcando o início e o seu término, e a oradora ficar atento ao comunicado dos 9 minutos para prosseguir o encerramento, faltando 1 minuto para finalizar. Com a palavra, a oradora Roseni. Boa noite a todos. Eu sou Roseni, casada, residente domiciliada, Rua do Carrapato, número 2, Barra Feliz, vigilante desde o ano de 2006, e venho aos senhores e às senhoras aqui presentes e os demais que possam me escutar neste momento, falar sobre a lei que foi votada neste plenário. Eu mandei um requerimento para a prefeitura falando sobre, pedindo uma justificativa no qual nós adquirimos o nosso direito sobre um concurso público para passar e exercer a função de vigilante. Não fomos informados que o nosso cargo e função seria mudado para vigia, porque a função de vigilante é totalmente diferente de vigia. Então, assim, o vigilante é regulamentado e fiscalizado pela Polícia Federal, entendeu? Então, assim, nós temos uma qualificação para estar exercendo o serviço de guarda patrimonial, entendeu? De coisas patrimoniais. Já o vigia não. O vigia faz o serviço menos ostensivo do que o vigilante. Então eu mandei requerimento para saber sobre essa alteração sem nos ser consultado. Inclusive, quando foi feito esse plano de governo, a gente não foi informado, a gente não, pela secretaria, a gente não foi chamado, a gente não foi comunicado de que seria mudado essa função. Então eu mandei esse requerimento e vou ler para os senhores aqui só um pedaço, né, do meu requerimento. Venha a Vossa Senhoria aqui de direito a uma justificativa pelo qual o nosso cargo e função foi alterado, uma vez de que, de acordo com as normas legais, toda e qualquer alteração de cargo e função, seja ela na vertical ou horizontal, deve ser comunicada ao funcionário e ele sim estar em acordo com a mudança, deixando ciente da inalterabilidade. E que, se feita por meio de lei, deve haver harmonização com o preceito constitucional da imperatividade do concurso público. Então, quer dizer, os nossos direitos foram feridos com essa mudança de cargo. Na verdade, não foi uma mudança só de nomenclatura, porque foi uma mudança de cargo. Em resposta, eles disseram que foi só uma mudança de nomenclatura. E falando, também mandaram uma jurisprudência que veio de Belo Horizonte, comunicando que, independentemente da vontade dos servidores, normalmente em face de existência da inexistência de prejuízos a este que tiveram incorporados tanto aos vencimentos quanto às vantagens devidas. Então, o vigilante tem o direito, né, a lei federal manda que o direito dos 30% de periculosidade seja pago pelos vigilantes. E também nós temos o direito de aposentadoria especial. E mudando a nossa função de vigilante para vigia, nós perdemos esses direitos constituídos vamos dizer assim, pela nossa classe trabalhadora. E outra coisa, eles mudaram aqui, o médico continua a ser médico. Que colocaram aqui o dentista do PSF foi denominado dentista. O médico clínico geral passa a ser denominado médico. E o vigilante, em vez de ser colocado vigilante patrimonial, colocado como vigia. Quer dizer, com todo respeito aos nossos amigos vigias, né, que com todo respeito à classe trabalhadora, que
pai de família, mãe de família, que todo o tempo está lá cuidando do patrimônio também da prefeitura ou de qualquer outro órgão aí, com todo respeito a eles, mas nós temos uma qualificação, nós temos uma regulamentação e nós não vamos deixar que sejam usurpados os nossos direitos que nós garantimos pelo concurso público. E outra coisa, por que só o vigilante foi colocado? Será que é por causa da nossa classe social ou por causa dos nossos proventos? Não, nós queremos ser tratados tanto quanto foram tratados os outros também que têm uma qualificação para exercer as suas funções, como nós também temos essa qualificação. Entendeu? No momento que as pessoas extinguem, né, um cargo, ele também tem que extinguir o setor. Se a gente continua no setor, fazendo o serviço de vigilante, cuidando do patrimônio público, a gente deve ser tratado como vigilante. Não é um 40% ou 30% ou o que for, que seja garantido para a nossa categoria, que vai mudar qualquer coisa se acontecer qualquer coisa. Eu não sei se que vocês fiscalizaram direitinho sobre os papéis que mandaram, sobre ou olharam também qual que era a diferença entre o vigia e o vigilante. É por isso que hoje eu vim aqui na tribuna para explicar para vocês a diferença entre um cargo e outro, né? Porque a gente não foi comunicado, a gente ficou sabendo assim, quando a gente foi olhar sobre uma questão dos nossos proventos que não estavam vindo da forma adequada, que estavam faltando, sobre o nosso adicional noturno, a gente foi olhar no quadro que tem na rede social, que a gente foi olhar que tem um negócio da prefeitura na rede social, que a gente foi olhar, quando a gente olhou lá, que a gente viu que o nosso cargo tinha sido mudado para vigia. Então assim, em nenhum momento a gente foi comunicado, entendeu? Porque se a gente tivesse sido comunicado também dessa forma, que seria votado, que a gente também seria enquadrado, porque a gente passou pelo concurso público, nesse caso aí, a gente já teria vindo antes dessa lei ser aprovada, entendeu? Aí eles falam, porque a lei a gente, nessa lei aqui, ou então pedido antes de tornar uma lei, eles falam que estavam já fazendo um levantamento desde 2006, então por que deixaram que acontecesse o concurso público com a possibilidade desta vaga? Porque antes do concurso público, então, não colocaram, já não regularizaram tudo da forma que teria que ser feita. Por quê? Porque eu, como vigilante, apesar de que a gente tinha visto salário, mas eu, como vigilante, me interessei pela vaga por causa do nome, da profissão, que é vigilante, que eu exerço desde 2006. Eu posso comprovar, que eu tenho aqui o meu certificado, e posso comprovar também que a gente passou como vigilante, porque eu tenho termo de posse, e a gente também tem um certificado que foi nos passado também quando a gente tomou posse, como vigilante, e como assim que chegam e tomam e usurpam as nossas garantias trabalhistas até, né? Então assim, como eu vou usar a palavra do orador ali, falando que se a gente for no Ministério Público, pode arrolar isso há muito tempo, então eu vim aqui representar a classe para que peça uma revisão, né, dessa lei, porque essa lei prejudicou aos trabalhadores, porque enquanto o Legislativo ou o Executivo estão dormindo em suas casas, nós vigilantes estamos cuidando do patrimônio que é da cidade. Eu sou uma mãe de família, eu tenho 4 filhos, né? Como também os meus colegas também, que são pais de família, são guerreiros, que todos os dias estão lá cuidando, tomando conta do patrimônio, enquanto nossas garantias trabalhistas e nossos negócios estão sendo usurpados. Não, nós não podemos deixar isso acontecer, entendeu? Então nós temos que ser democráticos. A democracia está sendo feita agora, porque eu tive que sair da minha casa para chegar aqui e para falar que nós estamos sendo prejudicados. Agora sim está sendo uma democracia, porque enquanto estava sendo votada a lei, nós nem sabíamos o que estava acontecendo com os nossos vigilantes. Vocês estão me entendendo? Então assim, eu peço também que qualquer coisa, qualquer papel que chegar, porque eles mandaram também um memorando dizendo que, eu vou até ler esse memorando aqui, dizendo que os cargos que seriam extintos não estavam sendo ocupados. Como não estavam sendo ocupados, sendo que todos os dias nós saímos das nossas casas e viemos trabalhar?
viemos todo dia aqui trabalhar? Como assim? Então assim, eu peço à casa, a todos da casa, que façam uma revisão sobre esta lei, porque nós, vigilantes, estaremos prejudicados com essa questão que foi colocada em pauta e que a gente não sabia, que a gente não tinha ciência dos fatos. E eu agradeço pela oportunidade, principalmente de Deus, né? Porque é muito difícil a gente chegar no lugar e se expor assim, que eu acabei de chegar agora, estou em fase ainda de, como se diz, aprovação, mas eu não posso deixar passar. Os meus colegas não estão aqui hoje porque estão trabalhando também, né? Então assim, eu peço, por favor, que vocês façam uma revisão dessa lei para que a nossa classe não seja prejudicada. Seu roteiro. Só lembrando que a todos que quando houve a aprovação desse projeto da casa, tem um documento que foi requisitado, inclusive, pela Câmara, à Prefeitura, atestando sobre a questão que os carros não eram ocupados, que não tinha prejuízo para ninguém. Existe esse documento, inclusive a oradora escrita que acabou de pronunciar, ela viu esse documento, consta no projeto, então a Câmara votou em cima do que foi atestado pelo setor executivo. Se existe alguma irregularidade, quem tem que rever é o executivo e se explicar em cima das informações. O parecer do executivo é que não existe prejuízo para a pessoa. Né? Esse é o documento, foi o que a casa fez. Inclusive passou na comissão e foi avaliado em cima do que foi atestado. Eu até dei exemplo ao orador, na hora que a gente estava conversando, que é a mesma coisa. Você chega no judiciário, você mostra um documento. A justiça vai te dar um parecer ou vai te dar uma sentença ou uma decisão interlocutória em cima do que você apresentou. Se está certo ou errado, vai ser questionado, é a prova que vai ser apresentada ao contrário. Então, até então, a casa ela tem um respaldo em cima do que foi apresentado. Não havendo mais matéria em pauta, coloca a palavra franca. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Moisés Juliano. Peço permissão de poder falar na tribuna. Pode falar. Senhores parlamentares, população presente, eu sou nascido e criado na cidade de Santa Bárbara, morei 36 anos no bairro São Vicente e 1 ano e 4 meses com família na Vila Godoy, no distrito de Barro Branco, aqui no município de Santa Bárbara. Eu recebi várias reclamações de moradores vizinhos, moradores de outro distrito também próximo do distrito que eu moro, que é o distrito de Florália. E a partir de então eu comecei a estudar o caso e no dia 8 de fevereiro eu fiz uma visita no aterro sanitário do município de Santa Bárbara. Logo em seguida, depois de estudar, trabalhar o caso, no dia 17/5, semana passada, eu fiz uma representação por um suposto crime ambiental no aterro sanitário do município de Santa Bárbara. O vereador Pereirinha está acompanhando o material original que foi protocolado no Ministério Público. Depois eu vou deixar uma cópia na Casa Legislativa para que todos os vereadores também tomem conhecimento da matéria. Moisés Juliano de Mello, vereador em pleno exercício do cargo na legislatura 2017-2020, tendo em vista a visita de fiscalização realizada ao aterro sanitário municipal de Santa Bárbara, localizado na zona rural deste município, no dia 8 de fevereiro de 2019, vem a presença de Vossa Excelência representar por um suposto crime ambiental praticado pela Prefeitura de Santa Bárbara. Da localidade, o aterro sanitário situa-se às margens da BR, da MG
129, estrada que liga o município de Santa Bárbara de São Gonçalo do Rio Abaixo, localiza-se próximo à comunidade de Barra Branca. Das responsabilidades da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, os resíduos sólidos urbanos define-se como resíduos sólidos gerados num aglomerado urbano, excetuado os resíduos industriais perigosos, hospitalares, sépticos e de aeroportos e portos, conforme exposto na NBR 8.419. Nessa esteira, a Lei Federal de número 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, define em seu artigo 10 que incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados por respectivos territórios. Pontua-se que, ainda que a Lei Estadual de número 18.031, de 12 de janeiro de 2019, que trata sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos em Minas Gerais, dispõe em seu artigo 11 que são serviços públicos de caráter essencial, de responsabilidade do Poder Público Municipal, a organização e o gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. Desta forma, fica evidenciada a responsabilidade da Prefeitura Municipal quanto à gestão integrada dos resíduos sólidos no município, desde a geração até sua destinação final. Das condições encontradas no aterro sanitário do município de Santa Bárbara, após denúncias de munícipes quanto à forma de disposição dos resíduos sólidos urbanos e o mau odor oriundo do aterro sanitário municipal, o vereador Moisés Gilberto de Melo compareceu ao local no dia 8 de fevereiro de 2019, encontrando a situação relatada seguinte. Ao chegar ao aterro sanitário municipal, foi possível identificar as primeiras irregularidades quanto ao seu funcionamento. Não há indicações das vias de acesso, sinalizações quanto à assistência do aterro sanitário. Observe-se na figura 2 que não são cumpridos os critérios de isolamento e sinalização conforme disposto na NBR 13.896, que define critérios para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos. Em seu item 4.2, define-se que um aterro deve possuir placas de sinalização com dizeres: perigo, não entre, além de portão junto ao qual seja estabelecida uma forma de controle de acesso ao local. Ao adentrar na área interna do aterro, encontrou-se com o senhor Edson Martins, que se apresentou como vigia da Prefeitura Municipal e permitiu que fosse feita vistoria na área. Na figura 3, representa a primeira impressão ao entrar no aterro sanitário municipal. Observe-se a presença dos resíduos sólidos oriundos da coleta urbana de vários dias disposto ao céu aberto, sem qualquer técnica. Moisés, Juliano, só lembrando que a palavra franca é 5 minutos, né? Tá, tudo bem. Já deu 5 minutos. Só concluir aqui, eu vou deixar a denúncia na íntegra, que está na Câmara, e ela vai também estar na página do meu mandato. Se todos os cidadãos santabarbarenses quiserem ter acesso, pode vir na Câmara também, ou pode procurar a minha pessoa, que está lá disponível, como que vai ficar disponível aqui na Casa Legislativa também. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa noite. Continua a palavra franca. Com a palavra, vereador José Leonel. Vou ser breve, só para fazer uma verificação aqui. Esses dias agora eu estive na Guarda Municipal. Na verdade, eu procurei o secretário de Obras em relação às placas de sinalização de trânsito e bandas escolares e os problemas que a gente está tendo com na entrada e saída das escolas com tumulto de trânsito. Aí ele me indicou para ir na Guarda Municipal, e estando lá na Guarda Municipal, eu deparei com a guarda que conversou comigo lá falando sobre as condições de trabalho deles. Eles não têm uniforme, não têm coturno furado,
e pedindo para que eu fizesse essa reivindicação, secretário, Zezé, meu amigo Zezé, tenho certeza que ele vai atender a gente, e falando em relação ao efetivo da guarda, eles dois têm 8 guardas, são 7 mulheres e um homem, e dá para a gente notar que com essa quantidade do efetivo, não tem como atender a população com deficiência. Eles pediram para a gente fazer para o plenário essa situação, vou levar para o Zezé e pedir para que ele dê uma atenção para a Guarda Municipal, para que a população seja atendida com mais efetividade. Muito obrigado. Continua a palavra. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Jorge Agenor. eu vou ser breve também, só mesmo para justificar você já fez algumas manifestações aí e discorreu de forma bastante clara a respeito da questão da sindicância. No entanto, você citou a questão de um processo judicial que tramita na comarca em favor da Copasa. É só para fazer um esclarecimento. Esse processo surgiu do seguinte, porque eu fiz um requerimento anteriormente solicitando à Copasa algumas informações relacionadas à concessão. Eu não sei se todos sabem, a maioria certamente sabe, a Copasa no princípio é uma concessão. Concessão quer dizer que a obrigação de executar o serviço de abastecimento hídrico é da prefeitura. Prova disso é que nós temos no município SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A Constituição permitiu aos municípios que fizessem a concessão em empresas privadas. Em 2006 foi aberta uma licitação e a Copasa venceu essa licitação. No entanto, essa concessão continua sob a fiscalização do poder público municipal, que é o que dispõe a legislação. Nós temos 3 leis federais a esse respeito e o artigo 175 da Constituição. A empresa, quando considerada a sua atuação em qualquer município, ou seja, no estado de Minas Gerais, que a Copasa é uma empresa pública, inclusive, de capital majoritariamente do governo estadual, ela tem que apresentar um plano de trabalho. Um plano de trabalho onde ela, inclusive, para estabelecer os valores das tarifas cobradas dos municípios, ela precisa de autorização legislativa. A questão é a seguinte, eu mandei um requerimento solicitando à empresa os investimentos que ela faz no município e, sobretudo, qual é o parâmetro e o critério utilizado para a cobrança da taxa de água. Por que disso? Porque todo santo dia, eu, assim como os demais parlamentares, recebemos críticas acerca da qualidade da água prestada, da qualidade da água oferecida, erros no que se refere ao processamento das tarifas de água, e mais do que isso, a população reclama, em sua grande maioria, que quando busca esclarecimentos junto ao escritório do município, muitas vezes são tratados com grosseria. Já ouvi isso várias vezes. A questão é a seguinte, eu não estou dizendo, eu estou afirmando que hoje o valor que a Copasa recebe das tarifas de água está equivocadamente errado, que os ajustes que ela faz no município são ajustes inconstitucionais, porque precisa de autorização legislativa, eles nunca passaram aqui. A prova disso é que quando a gente pediu o requerimento solicitando essas informações, eles sequer mandaram. E a questão é que ninguém aqui reclama ou ninguém aqui está questionando a legitimidade da cobrança da tarifa de água. O que nós estamos cobrando enquanto Poder Legislativo é que para que essa cobrança exista, é necessário que exista um plano de trabalho e que o serviço seja prestado com qualidade, porque senão não precisa da empresa privada aqui. E a questão é a seguinte, na ação judicial que eu solicitei por meio do meu requerimento que fosse ajuizada na ação, a gente está pedindo uma prestação de contas dos investimentos realizados, os parâmetros utilizados na cobrança desses valores, porque existem fortes indícios de que enormes valores que são captados aqui no município de Santa Bárbara, relacionados ao contrato de execução, foram utilizados para investimento em outros municípios, quando nós temos aqui em Santa Bárbara uma rede de abastecimento de água e uma estrutura que é no mínimo obsoleta e precaríssima. Eu vou entrar com o requerimento, inclusive, como eu sou autor do requerimento, que nessa audiência, eu na condição de autor do requerimento que promoveu o ajuizamento da ação, vou manifestar junto à casa que eu não quero acordo, que eu quero que eles apresentem o plano de investimento, os parâmetros utilizados para a cobrança da taxa de água, e se for necessário, das duas, ou vão apresentar um plano de trabalho para que o serviço seja prestado com qualidade, nós vamos rever esse valor. Inúmeras outras cidades já conseguiram isso mediante processos judiciais, e eu estou convicto de que aqui em Santa Bárbara nós também conseguiremos. A questão é a seguinte, a população paga pelo serviço adequadamente, porque se não pagar, eles exercem o seu direito de cortar o abastecimento, no entanto, todos têm o direito de ter um serviço de abastecimento hídrico de qualidade. Continua a palavra, Flávio. Senhor presidente, A palavra, vereador. eu quero agradecer à população presente, agradecer mais uma vez os familiares da dona de ser, e fazer um convite
né? Como eu falei, que a UNEC sempre fez a festa de Santo Antônio. Esse ano eles completam 60 anos de realização da festa. Então, eles estão convidando aí do dia 10 ao dia 22 de junho, vai ter a festa Santo Antônio, lá no sentido da rua Ponte Nova. Então, vocês que têm um parente, vem lá participar. E no dia da festa tem um caldinho lá, então tem um docinho lá, então estão todos convidados, né? Agradecer a presença de todos, né? Uma boa noite. Continua a palavra franca. Antes de encerrar os trabalhos, convidando a todos para que possam seguir as nossas redes sociais e tenham acesso às informações, inclusive também poder visitar o site. Todas as matérias da casa é publicado, inclusive na íntegra. Nada mais sabendo tratar, declaro encerrada a presente sessão.